Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Bioinvest. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o VGHF11, que é uma verdadeira máquina de entregar dividendos, pessoal. Chegando aí na casa dos 14% nos últimos 12 meses, cara. Mano, é um fundo imobiliário que paga tanto dividendo ali, né? Que ele supera o MXRF11, que é o queridinho da galera, né? E quanto você receberia com 1.500 cotas do VGHF11? Eu tenho esse valor de cotas, um pouco mais do MXRF11, e sempre me questionam: Abel, você não trocaria o seu MXRF11 pelo VGHF11? Já que eles são parecidos até no valor, né? E o VGHF11 entrega um dividendo bem maior. Hoje a gente vai ver quanto que ele rende com 1.500 cotas e quanto você precisaria desembolsar. Mas o principal do vídeo de hoje é que a gente vai também ver o outro lado da moeda. Afinal de contas, esse fundo aqui tem o seu risco, né? Tem ali a sua pimentinha dentro da carteira e a gente vai analisar dentro do relatório gerencial de uma forma minuciosa. E isso é importante, que você aprenda a analisar o relatório gerencial antes de sair comprando fundo imobiliário. Entender o que quer dizer, cara, toda aquela informação que tem no relatório gerencial. Aqui, de vez em quando, a gente traz vídeos aqui falando sobre isso, de uma forma simples para que todo mundo entenda. E no vídeo de hoje, vamos fazer essa análise de uma forma simples e minuciosa, entender o lado bom e o lado preocupante do VGHF11. Cara, vem comigo que esse vídeo aqui é completo. É muito importante que você, iniciante, assista esse vídeo, você intermediário também, para entender o relatório gerencial. Esse é o grande segredo para que você possa colocar ativos de qualidade na sua carteira, né? E saber o que vai esperar pela frente. Certo? Pessoal, sem muita delonga, vou começar aqui entregando aqui o resultado, tá? Quanto que ele renderia com 1.500 cotas, depois a gente vai pular para análise, que é o mais importante. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like para ajudar aí o canal, certo, pessoal? E também se inscreva no canal, maravilha? Bom, vamos lá. Vou abrir aqui o bloco de notas que eu fiz, né? Resumindo, tá? Quanto que geraria de renda no nosso bolso com 1.500 cotas e quanto que a gente precisaria desembolsar? Bom, 1.500 cotas hoje, né, custando cada cota R$ 7,56, você desembolsaria aí R$ 11.340 para ter essa quantidade de cotas, um valor considerável. Essas 1.500 cotas, com o dividendo que ele vem pagando nos últimos 12 meses, 9 centavos, você teria ali um total de R$ 135 por mês de dividendo. Então já começamos bem, cara. R$ 135 de dividendo por mês é um valor muito bom, né, para quem investiu 11 mil. Pô, então é um retorno muito interessante nos dividendos, ok? Aqui, ó, R$ 135 vezes 12, né? No ano você receberia uma média de R$ 1.620. Então você teria 11 mil paradinhos ali e todo ano R$ 1.620 caindo na sua conta. Se você pega esse valor e reinveste, comprando mais cotas do VGHF11, o efeito bola de neve está feito. Todo ano você vai receber um dividendo maior, certo? Então esse valor aí, né, que a gente recebe por mês, dividido pelo valor que você pagou no ativo, vezes 100, vai dar o quê? Uma média de 1,19% ao mês. Com o VGHF11 hoje, com esse valor, você receberia mais de 1% ao mês. A galera não busca isso aí? Tá aí, ó, VGHF11, né? E no ano, uma média de 14,28%, quase o que está aqui, né, no Investidor 10. Então, uma continha bem básica para você saber aí quanto que você receberia com o VGHF11 de dividendo, que é o foco, tá? Lembrando que a cotação, ela pode sofrer oscilações, subir ou descer. Valeu? Aí aqueles 11 mil que você investiu podem virar 12, 13 ou podem cair para 10, 9, tá? Ou até 8. Mas o dividendo você continua recebendo, porque você recebe por cotas. Então a ideia é essa, mesmo que caia, não se assuste, o dividendo está chegando. Certo, pessoal? Então esse é o retorno com 1.500 cotas. Agora vamos de cara entender, cara, vamos lá. Eu olhei esse ativo aqui, agora eu quero fazer uma análise completa e entender se esse ativo é bom, é ruim, o que ele faz, onde ele investe, quais riscos, o que está acontecendo. Antes do relatório gerencial, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, o informe mensal. Eu quero saber como que está a situação do fundo em relação à alavancagem. Será que esse fundo está alavancado, tem dívida, não tem? Para depois eu tentar ali entender melhor que dívidas são essas.
né? Preciso entender a saúde do fundo. Então, olhei aqui, ó, relatório gerencial, informe trimestral, não tem. Vou para a página 2 aqui, ó. Opa, temos aqui, ó, informe mensal, certo? Você clica em abrir e você vai cair no informe mensal. Primeira coisa que eu vou olhar no informe mensal, os ativos e os passivos, onde entra o dinheiro, tá? E as dívidas do fundo, para entender essa relação do valor patrimonial e dívidas, se ele está alavancado ou não. Aqui a gente vai descer e, ó, ativo, número 1, certo? Olhei aqui o valor total de ativos. Isso aqui é o valor de todos os ativos que o fundo tem. Junta tudo que ele tem, esse é o valor total. R$1.430.227.202,40. Tá? Então, isso aqui é tudo que ele tem. Abaixo aqui, nós temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é de R$1.381.000.000. Opa, tem uma diferença considerável aqui. Já acendeu o alerta. Pode ter alguma alavancagem aqui, né? Vamos descer, então, aqui para ver os passivos, né? Aqui nós temos a informação dos ativos, todo o dinheiro que entra, mas eu quero saber essa discrepância aqui, que não é tão grande, né? Mas acendeu um alertazinho aqui. Vou olhar aqui nos passivos, ó. Informação do passivo, tá? Aqui na informação do passivo, nós temos a taxa de administração a pagar, ok, né? O primeiro aqui, ó, os rendimentos a distribuir, 14 milhões, é o dinheiro que a gente recebe ali, né, de dividendo. Temos aqui a taxa de performance, que o fundo tem uma taxa de performance, beleza? E aqui, ó, outros valores a pagar. É um fundo de papel. Se fosse um fundo de tijolo, ele talvez iria discriminar aqui, ó, exatamente que valores são esses, né? Mas como é um fundo de papel, 30 milhões, esse fundo tem sim alguma alavancagem. E como que é uma alavancagem para fundo de papel? Ele pega um CRI, um CRI, um ativo dele ali, tá? Ele vende esse ativo, recebe o valor do ativo na mão, um pouco menos, né? Usa esse valor para comprar o que ele quer e depois de um período ele recompra esse ativo lá no final. Então é uma operação compromissada. Ele vende um CRI, tá? Com uma obrigação de compra lá no final. É assim que ele se alavanca. Então, enquanto ele comprou, ele vendeu esse CRI e pegou esse dinheiro, ele está alavancado até ele pagar esse CRI novamente lá no final, né? E ficar 0 a 0. Essa é a alavancagem de um fundo de papel, tendo em vista que ele não pode pegar dinheiro emprestado. Vamos olhar então agora o relatório, vamos acelerar um pouquinho para não ficar muito grande o vídeo. Aqui a gente tem a primeira parte, a parte importante, né? Que é o quê? O comentário do gestor. Aqui o gestor vai te falar o que aconteceu nos últimos dias, no último mês ou nos últimos meses. Então ele vai te dar informações importantes aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele encerrou o mês de janeiro de 2025 com 99,8% do seu patrimônio líquido alocado em ativos, distribuído em 148 ativos diferentes. O que isso significa? Que todo o patrimônio que o fundo tem, praticamente tudo ali está investido, está gerando dinheiro. Então não tem dinheiro parado ali, está tudo ali gerando renda, certo? Em 148 ativos diferentes, que mostra que o ativo ele é bem diversificado. Isso já é um ponto interessante, tá? A diversificação protege os nossos investimentos. Lembra que a gente falou lá que o fundo está alavancado? A gente viu aqueles 30 milhões lá? Ó, o fundo possui um total de 20 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, compromissada reversa, ao custo de CDI mais 0,8% ao ano. Compromissada reversa, o que é isso? É o que eu falei. Ele vende um CRI, né, com obrigação de compra no futuro. Então ele vende, pega o dinheiro, lá na frente ele compra pagando uns juros em cima. E ele vai pagar aqui, ó, CDI mais 0,8% ao ano, certo? Então é isso que ele vai pagar. Com esse dinheiro, ele faz o quê, pessoal? Ele investe em outra coisa. Ele faz um outro tipo de investimento para receber um retorno maior. Por exemplo, CDI mais 3, CDI mais 4. Então ele pegou ali o dinheiro emprestado, mas ele vai lucrar bem mais do que ele vai pagar. Então essa é a jogada. O ruim aqui é se ele pega isso aqui, esse valor aqui, e investe em um retorno IPCA. Aí ele descasou a alavancagem, isso não é bom. Ah, Bel, mas 20 milhões aqui, lá não está 30, tem uma diferença, né? O relatório gerencial ele não sai muitas vezes no mesmo período que sai o informe mensal. Então, muitas vezes você vai ver uma diferença, mas no outro mês eles já ajustam no informe mensal, certo? Ou no relatório. Então aqui veja que a gente resumiu, mas o comentário do gestor é um dos pontos mais importantes para você entender o que está acontecendo com o ativo.
Normalmente ele faz aqui um resumão aqui. Aqui nós temos informações também sobre o objetivo, público-alvo, taxa de administração, que é 0,9% sobre o patrimônio líquido do fundo, taxa de performance, tá, pessoal? É 20% sobre o que exceder IPCA, mais a média do IMAB 5, né? Então o IMAB 5, você vai pesquisar lá, IMAB 5, últimos 12 meses, esse índice. Então dá uma média ali de 5 a 6%, tá? Esse IMAB aí. Então tudo que excede IPCA mais esse IMAB, mais 6%, 20% é de taxa de performance. Por isso que eles buscam sempre estar acima dessa média aí, certo? Então eles têm uma taxa de performance além da taxa de administração. E essa taxa de performance normalmente é paga em julho e janeiro. O que a gente está fazendo aqui? A gente está entendendo toda a movimentação do fundo, tá vendo? A gente está descobrindo aqui o que a gente paga, por que a gente paga, o que está acontecendo. Aí desce mais um pouquinho, já vem a carteira de ativos. A gente começa com o CRI, com o CRI, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. É aqui o tipo de investimento base para um fundo de papel, beleza? Onde ele empresta dinheiro para a empresa do setor imobiliário e recebe ali uns juros e repassa esses juros para a gente. Então aqui ele vai mostrar que o tipo, que é um CRI, né, o nome do ativo, o código do ativo, o segmento, né, que pode ser residencial, escritório, hotel, pulverizado, etc. O valor, né, que foi investido ali, 65 milhões para esse primeiro aqui. A porcentagem do PL, o que é isso? A porcentagem de todo o dinheiro que ele tem, que ele destinou para esse ativo aqui. Então, ó, 4,7% aqui, ó, foi para essa empresa. Se essa empresa não paga, não é todo o dinheiro dele que está aplicado a uma empresa. Isso diversifica e minimiza o risco. Indexador, né? Que aqui nós temos o CDI ou IPCA. E o cupom, ó, CDI mais 3. Esse empréstimo aqui. Abaixo, ó, IPCA mais 11. Né? É o que ele vai receber de juros. Aqui a estratégia, que é de renda. Vocês vão ver aqui, ó, por que o fundo é um pouquinho mais apimentado. Que ele também tem uma estratégia de valor. Tá? A estratégia dele não é somente renda, ele não busca somente renda, ele busca também comprar ativos para valorizar também. É aí que apimenta mais o fundo. Aqui temos o vencimento, né, e o duration, é o tempo que ele tem ali para receber esse valor que ele emprestou. Então esse primeiro aqui, ó, tem 2 anos e 9 meses para receber todo esse valor, tá? Todos os meses, normalmente de forma mensal. O de baixo, veja que está acabando, ó. Acabou, na verdade, dia 13 de março aqui, ó. Venceu, certo? Então ele já recebeu todo o valor desse ativo aqui. Descendo mais um pouco, além do CRI, começa agora o que diferencia um hedge fund de um fundo de papel. Os outros tipos de ativos que ele tem. Por exemplo, FIDC, FDIC. O que seria isso aqui, pessoal? Um fundo de investimento de direitos creditórios. Basicamente, esse nome difícil é o quê? Ele pega ali, compra dívidas, tá? Por exemplo, imagina uma empresa, tem vários clientes ali para pagar, Casas Bahia. Ela vendeu um monte de coisas ali e tem vários boletos para pagar ali os clientes, né? Todos os meses. Boleto que a gente chama, crediário, tem um monte de crediário e tal. Aí chega ali eu, né, e compro a dívida dessa galera aqui. Pago a Casa Bahia, agora eu passo a receber aquelas dívidas. Pago o valor menor e recebo o valor que o pessoal está pagando. Então eu estou ganhando aqui porque eu antecipei o dinheiro para Casas Bahia. Tá? Então esse FDIC aqui, ó, é basicamente isso. Por isso o nome, né? Investimento em direitos creditórios. Ele compra o direito de crédito de algumas empresas. Tá? Abaixo, fundos imobiliários, pessoal, normal. Né? Ele compra fundo imobiliário igual a gente compra aqui. A diferença é que ele compra alguns fundos imobiliários, diferente da gente, focando na valorização. Fundo que está descontado, fundo de desenvolvimento, que é um fundo que tem início e fim. Tá? Às vezes é um fundo focado em construir, vender e lucrar. Então ele também foca em valor nos fundos imobiliários. Diferente da gente que foca na renda. Tá? Aqui mais fundos imobiliários abaixo. Né? Aqui ele também compra ações, tá? Ações do setor imobiliário. Ação mesmo. Ação, se você buscar lá, ó Multi 3. ALOS 3, você vai ver lá o índice delas ali. Tá? Então ele compra ações também na carteira. Veja como é diferente de um fundo de papel. E fechando aqui o SPE. Né? O que é o SPE, pessoal? É uma sociedade de propósito específico. O que seria uma sociedade de propósito específico, gente? Normalmente, alguns empresários se juntam, eles compram um terreno, constroem um imóvel e depois vendem esse imóvel e dividem o lucro. Então o fundo imobiliário está dentro. Tá? Então eles vão lá, compram o terreno, constroem e vendem, ou constroem
e alugam, mas o foco aqui, como é valor, eles vão construir para vender. Então, a maioria aqui é residencial, um de logístico aqui. Basicamente, ele coloca o dinheiro dele para construir imóveis e depois vender, como um construtor faz. Tá? Então, esses são os ativos, os tipos de investimento que esse fundo faz. SPE, ação, FDIC, fundo imobiliário e o CRI. Tá? 5 tipos de investimento dentro do fundo imobiliário. E aqui que você vê que ele é bem diferente de um fundo de papel. Certo? Que abaixo nós temos a rentabilidade bruta da carteira. Né? Então, basicamente aqui, ó, na carteira de IPCA, a média de IPCA mais 9 e 50,7% da carteira está indexada a IPCA. Né? E CDI mais 4 é a base dos ativos indexados ao CDI, que é 49,2% da carteira. Praticamente meio a meio, tá? O investimento tanto com indexador de IPCA quanto para indexador de CDI. É aquela negociação que ele faz com o CRI. Vai me pagar IPCA mais tanto, ou CDI mais tanto. Aqui abaixo, gente, nós temos a análise de sensibilidade. Isso aqui é muito importante. Por quê? É aqui que a gente fala da oportunidade. Quando a gente pega aqui, por exemplo, um preço baixo. Ah, o ativo está caindo, está com o PVP abaixo de 1. E aí, muitos investidores estão focando em quê? Comprando fundo imobiliário, achando que a cota vai valorizar. Não é isso. Quando a gente paga menos no fundo imobiliário, a gente vai receber um dividendo maior. Então, aqui ele mostra, por exemplo, ó, o valor da cota, tá, no mercado. Aqui o deságio. O que é o deságio? Quanto que ela está abaixo ali, né? Quanto que ela caiu. Uma cota que caiu, por exemplo, 18,9%, né? Está custando R$ 6,80. O camarada que compra esse valor aqui vai receber uma média de IPCA mais 13. Por quê? Porque ele está pagando menos na cota. Né? E aí, o camarada aqui lá na frente, não vou comprar agora, vou vender porque está caindo. Ai meu Deus, está muito barato, caiu muito. Meu Deus do céu. Aí você não compra. Aí ela começa a recuperar, vai para 7, 7,20, 7,40. E esse retorno ele vai diminuindo. Porque quanto menos eu pago na cota, maior é o meu retorno. E se a gente investe em fundo imobiliário focando na renda, essa é a maior oportunidade para a gente ter uma renda maior. Comprando, pagando menos. Esse é o grande segredo. Né? Mas como tem gente que comprou fundo imobiliário com a cabeça na valorização, eu não sei porquê, né? Tá caindo, vou sair fora disso. Gente, tá caindo, é oportunidade para você ter uma renda maior. Vendo? Então a taxa de sensibilidade aqui, ela mostra exatamente isso. Sem contar que você que está pagando aí R$ 7,20, R$ 7,40 na cota hoje, vai receber um dividendo maior. Por quê? Porque lá na frente, quando ela subir, o camarada que pagar R$ 8,39 vai receber o mesmo valor por cota do que você. Só que você pagou R$ 7,20. Ele está pagando R$ 8,30. Então ele vai receber um dividendo menor que o seu. E normalmente quem sai na queda, volta quando começa a subir de novo, lá na frente. Tá? Os ativos começam a subir, essa galera volta pagando mais caro. E aí, meu amigo, nunca vai ter um dividendo alto. Então aqui a gente fala da oportunidade, né? Aqui abaixo, gente, é a parte mais importante, que é a distribuição de resultados. Que ele mostra de onde o dinheiro veio, quanto que está entrando, quanto que está saindo, né? Como que ele está te pagando o dividendo, né? E tem pontos importantes aqui. Bom, primeiro aqui ele mostra, ó, dinheiro entrando, os meses de novembro, dezembro e janeiro, tá? 2025 e os últimos 12 meses, certo? Então, entra dinheiro de CRI, né? Vamos nos basear aqui em janeiro. Então, ó, CRI, né? Em janeiro, mais de 8 milhões. Debentures, não tem. Ó, FDICs, tá? Entrou aqui, ó, mais de 59 mil. Fundo imobiliário, mais de 6 milhões. Olha que fatia importante aqui. Ações, mais de 62 mil. SPE, mais de 1 milhão. Então, aqui mostrou todo o dinheiro que entrou, né? E quanto e de que tipo de investimento. Aqui abaixo ele mostra as negociações. Se o fundo comprou ou vendeu ativos, né? Em janeiro aqui, por exemplo, ó, ele fez uma compra de 7,5 milhões em CRIs e 58 mil em fundos imobiliários. Tá? Veja que em novembro ele vendeu 40 milhões em CRIs. Quando você identificar parênteses, o valor é negativo. Sem parênteses é positivo. Aqui você não vai ver o sinalzinho de mais ou menos. Tá? É negativo quando está entre parênteses. Ok? Abaixo aqui, gente, nós temos as despesas do mês. Normalmente ali é despesa burocrática e taxa de administração, né? O resultado aqui é importante, gente. O resultado passível do mês. Aqui ele mostra o resultado que de fato o fundo teve, né? E abaixo ele mostra quanto que o fundo distribuiu. E aí você precisa entender o quê? Muitas vezes esse resultado aqui que
que ele teve no mês, ele entregou um dividendo maior, ele entregou mais dinheiro do que recebeu, ou menos, tá? Então a gente tem que ficar atento aqui, se você pega um fundo imobiliário, que ele sempre está recebendo menos. O resultado foi esse aqui, mas ele está entregando sempre um dividendo maior, lá na frente a conta não vai fechar, certo? No caso do VGHF11, tem essa diferença? Tem. Porém, tem meses que ele recebeu mais, 15 milhões, né? E entregou somente 14 milhões. Então, o que ele fez? Ele fez uma gordurinha. Porque todo mês ele procura entregar 9 centavos, tá? Fazer uma forma ali, uma recorrência de 9 centavos. Isso atrai o investidor. Porém, tiveram meses também, que ele teve, por exemplo, um resultado menor, né? E entregou mais. Então, às vezes, ele vai pegar a gordurinha que ele tinha lá para compensar e entregar os 9 centavos. Certo, gente? Aqui ele mostra o dividend yield anualizado, né? Para cada mês aqui. E a gente sempre olha aqui para a média dos últimos 12 meses. Tá? Aqui abaixo, a taxa equivalente acima do IPCA. Isso aqui é importante para quê? Para que a gestão receba a taxa de performance deles, né? Eles têm que performar bem para receber 25% do que excede aquela taxa que a gente viu lá da IMAB 5, não é isso? Então, eles têm uma base. Qual é a base? Está aqui embaixo, IPCA mais 6,62% ao ano, que é o yield médio dessa IMAB 5. Então, a base deles é essa. Então, aqui, o benchmark, ele mostra se eles superaram, foram acima dessa base ou foram abaixo, certo? Então, em novembro superaram, em dezembro ficaram abaixo, IPCA mais 5, né? Aqui, em janeiro, eles superaram 1,20% e a gente olha sempre a média. Na média, eles conseguiram um resultado de IPCA mais 7, né? E tiveram aí um resultado de mais de 1% acima desse benchmark. O benchmark é essa base aqui que a gente falou, de IPCA mais 6,62. E eles sempre vão buscar acima disso aqui. Então é bom para a gente, que a gente tem um retorno melhor, e excelente para eles, que eles têm essa taxa de performance, certo? Então, eles sempre buscam superar isso. Aqui, gente, a gente vai acelerar um pouquinho, porque o vídeo está bem grande, tá? Aqui nós temos a alocação por estratégia. Porque o fundo imobiliário ele tem o seguinte, ele investe uma parte focada em renda, e investe outra parte focada em valor, em comprar e vender, mas com um preço maior lá na frente, incluindo fundos imobiliários, certo? Então, 49,4% aqui é focado em crédito, focado em renda, né? E a outra parte aqui é focada em valor, em valorização, apesar de alguns ativos também gerarem renda, mas o foco é valorização. Essa partezinha aqui de 12%, que está entre alguns fundos imobiliários SPE e esse FDIC subordinado aqui, que é o último a receber, é a parte de maior risco da carteira, né, com maior potencial de ganho e oscilação, certo? Aqui abaixo ele tem alocação por ativo, como a gente viu lá em cima, CRI, fundo imobiliário, SPE, ação e FDIC. Já aqui a alocação por indexador a gente já viu lá acima, né? Aqui praticamente 50% CDI e 50% IPCA. Destaque para essas partes aqui do IPCA, que é o seguinte, IPCA apenas variação positiva. O que isso significa? Significa que esse IPCA aqui, ele só vai receber se tivermos uma inflação. Em período de deflação, o IPCA não conta. Então, aquele investimento que ele fez, IPCA mais 11, tivemos uma inflação, está no período de inflação, está subindo, ele vai receber a inflação mais 11. Está tendo deflação, a inflação está diminuindo, ele não recebe a inflação, só recebe o cupom de 11%. Como o país é historicamente inflacionado, a estratégia aqui é o quê? Sempre receber o máximo possível de inflação. Quando tivermos deflação, por isso que você vê ali que o dividendo diminui, tá? Essa partezinha menor aqui ainda é pior, que é a variação positiva com compensação. Porque além de ele não entregar em período de deflação, ele não entregar aquele período ali o IPCA, ele vai descontar quando tivermos uma inflação a queda que tivemos no mês anterior. Então o IPCA foi menos 0,20%. No outro mês voltou a ter a inflação subiu. Ele vai descontar aquele 0,20% do mês de deflação. Então aqui é a pior parte. Provavelmente o retorno é maior, mas é a menor parte da carteira. Já esse IPCA aqui é sozinho, tá? Ele não tem essa questão aí de não entregar, certo? Então aqui deu para entender um pouquinho, né? Como que está essa alocação por indexadores. Veja que é complexo, mas se você prestar atenção dá para entender. Aqui a alocação por segmento do CRI, né? Que aí é o segmento residencial, pulverizado, escritório, que a gente diversifica a nossa carteira lá por ativos. Abaixo ele mostra aqui a carteira de valor, que são os fundos imobiliários focados em valorização,
Tem fundo imobiliário aqui focado na valorização, tá? E a alocação aqui do fundo imobiliário focado em renda, beleza? Então aqui a maior parte do fundo imobiliário focado em renda é de papel, recebíveis, né? Ah, Bel, mas aí 8% da carteira somente do fundo imobiliário é focado em renda? Mas a gente tem a maior parte também lá, quase 50% de CRI. Então é o CRI mais esses fundos imobiliários aqui. O restante, o foco é em valor. Por isso que o fundo é um pouquinho mais apimentado, né? Ele foca também na valorização de alguns ativos, para depois realizar a venda. Aqui ó, ele mostra exatamente essa estratégia que eu estou falando. 52%, 57% da estratégia do fundo é de renda, está entre os CRIs, alguns fundos imobiliários, igual a gente viu ali em cima, né? E aqui o FIDC, 0,3% focados na renda, para receber renda, e 42% aqui da estratégia é focada no valor, na valorização. Então tem 35% aqui de fundo imobiliário focado em valorização, as ações, que o foco óbvio é valorização, mais aqui 0,8% desse FDIC e 5,4% desse SPE, que eles se compram um imóvel para vender lá na frente, é buscando valorização, não é? Compra para vender, não para receber aluguel. Aqui nós temos a evolução do patrimônio líquido, tá? Ele vai somar o valor da cota mais o dividendo recebido e vai te mostrar se o fundo cresceu ou diminuiu. Aqui abaixo, gente, a rentabilidade total das cotas, ele mostra desde fevereiro de 2024, né, o patrimônio, dividendo distribuído, a evolução do patrimônio líquido, o retorno total, né? Aqui, fechando, deixa eu ver, fechando, nós temos a movimentação de janeiro de 2025. É o que ele comprou, o que ele vendeu. Então aqui tem dois CRIs, né? Qual é o indexador? Um é CDI, outro é IPCA. Qual a estratégia? Renda, comprou para receber renda. Ele comprou ou vendeu? O valor está onde aqui? Na compra. Se o valor está na compra, ele comprou esses ativos. Se tivesse o valor na venda aqui, ele teria vendido. Então, CRI comprou 2 fundos imobiliários. O que ele fez? Então, ele comprou aqui, 3 fundos imobiliários. Aqui não é só um não, que aqui ele bota outros, tá? Tem vários fundos imobiliários aqui. Ele destacou esses 2 aqui, primeiros, e aqui você vê que tem venda. Então, além de ter comprado, você percebe que ele vendeu algum fundo imobiliário aqui também, certo? Mas o que prevaleceu aqui foi a compra. Investimento de 42 milhões aqui em fundos imobiliários, certo? E aqui SPE, ele também realizou o quê, pessoal? A venda, tá? 168 mil. Ele fez a venda aqui de um SPE. Aqui são as negociações de janeiro, certo? Não tem erro. Aqui embaixo tem o detalhamento de cada ativo, Você pode ver o detalhamento de cada ativo, bem específico aqui, direitinho. Depois pesquisar onde é, tudo bonitinho. E aqui a gente fecha a nossa análise em um relatório gerencial. Tá vendo que é possível? Você entender cada item ali, você vai fazer o quê? Você tem no final você vai tomar uma decisão. Pô, o fundo ele foca em renda, mas tem uma parte bem grande dele ali focada em valor. Ele foca na valorização também para entregar um resultado melhor. Por isso que a gente chama às vezes ali o fundo de high yield, high grade, middle yield, né? Por quê? Porque tem o risco mediano, risco alto e risco baixo. Aqui a gente, teria um risco mediano, tá? Que ele também foca em valorização. E tem seus riscos. Pode aumentar ou pode diminuir, certo? E aí quando você toma a decisão, você entende o que você está carregando para a sua carteira. Maravilha? Um vídeo bem longo. Por quê? Porque a gente fez uma análise completa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Deixe o seu like, claro, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!